E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente está aqui com o Gilson e a gente vai falar sobre mais um terceiro, acho que é o terceiro vídeo hoje. A gente vai comentar um pouquinho sobre o que é família, cadeia invisível de redenção. É isso aí. Então, o Ferreira vai, eu falo Ferreira que é Gilson Ferreira, né? Mas é costume. Então ele vai iniciar um pouquinho, falar um pouquinho pra gente o que é esse terceiro capítulo, que Vicente Araújo trouxe aí pra gente entender um pouquinho sobre o que vai significar, o que é isso, né? Sim, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu gostaria de convidar a todos nesse momento para que nós pudéssemos iniciar com uma prece, pedir aos nossos benfeitores espirituais que nos iluminem e permitam-nos reflexionar sobre tudo aquilo que nesse dia for colocado, em forma de trazermos até nós o melhor esclarecimento sobre as turbulações em que nós vivemos em torno da nossa casa, em que muitas das vezes nós não temos como nos deparar mediante situações ou ficamos sem chão para tomar certas atitudes ou compreender os acontecimentos que nos ocorrem. Então, nesse momento, nós pedimos ao amado Mestre Jesus de que ora nos ilumine e permita aos seus benfeitores, ora nos inspire, que nos traga a boa orientação, a fim de que possamos colocar em prática todas as instruções a nós colocadas. Jesus, assim, nos abençoa e abençoa cada um dos lares, ora presente daqueles que estejam nos assistindo. É um prazer enorme estarmos aqui nesta noite para falar um pouco sobre o livro Resgate em Família, de temas variados, de fácil entendimento e compreensão, nos permite muitas das vezes colocarmos em situações bem claras mediante aos enfrentos que nós encontramos no nosso dia a dia. Família, cadeia invisível de redenção. A palavra família, ela vem do latim, ela significa famílios. E como cadeia de redenção? Nós, enquanto vida, no plano físico, nós fazemos e praticamos atos que mais tarde nós temos que defrontá-los com eles. E muitas das vezes nós postergamos para dias futuros. E Deus, na sua infinita bondade, nos permite trazermos uma nova oportunidade no conceito chamado família. É o maior patrimônio do campo físico. E é onde nós temos a oportunidade de reparar com os nossos algozes, com aqueles em que nós tivemos a fatalidade de sermos imprudentes e, nem muitas razões, nós colocarmos antecipadamente palavras fora do contexto em que agravou e colocou como nós nas condições hoje de devedor. Nesses laços invisíveis, torna dentro da mesma família prisioneiros. Prisioneiros por situações, por atitudes, por palavras, por pensamentos e por gestos que muitas das vezes nós temos essa oportunidade de poder sermos imprudentes e que agora nós estamos tendo uma nova reflexão. Nascer e renascer na mesma família, até que possamos cicatrizar todas as feridas constituídas por nossas atitudes impensadas. Com tudo isso, nós vimos agora sobre as bênçãos de Deus, sobre a sua misericórdia, nos encontrar no mesmo conceito, na mesma família entre quatro paredes, para poder ressarcir diante de todos estes maus que no passado nós a provocamos. E agora, poder curar as arestas, acalentar os corações feridos e permitir para que cada um de nós, nessa oportunidade, possamos dar o nosso passo e nos libertarmos dessa cadeia em que ora nos torna prisioneiro. É isso aí mesmo, né, Fred? A gente entende nosso renascimento de novo, quando a gente renasce e entra dentro da família. Essa família em si é uma cadeia. Nosso corpo em si é uma cadeia, né, que aprisiona o nosso espírito. Mas dentro disso, a gente está dentro dessa cadeia que é a família. Por quê? A gente fica sempre voltando para pagar aquele laço que eu criei no passado com as atitudes ruins, igual você comentou, né? Então, quando eu pratico algo ruim dentro da minha família, amanhã eu tenho que retornar para transformar aquele sentimento que eu deixei, né? Essa é uma oportunidade grandiosa que Deus nos permite. Jesus é muito explícito sobre o seu ensinamento. Nós devemos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos com ele no caminho. E a família em si é a oportunidade, talvez a mais grandiosa que nós temos na reconciliação
com os nossos adversários. Porque nós temos a oportunidade de amá-los, de vê-los dentro da nossa família, a nossa própria reflexão. A reflexão do homem antigo, agora na transformação de um homem novo. Um homem que pensa, que procura entender as incompreensões, que procura entender as ingratidões e transformando nesse momento, nessa oportunidade, para podermos refazer o nosso ontem, poder abraçá los inimigos agora em forma de amigos e mais tarde transformar em verdadeiros irmãos. Porque a nossa família ela é contínua. Hoje nós fazemos parte de uma família no campo físico e amanhã estamos expostos à nossa grande família universal, da onde todos nós nos haveremos de nos encontrar algum dia. Uns se encontram em estados mais avançados, outros em estados menos avançados, mas com tudo isso não deixamos de ser a família. E agregarmos em torno disso a nossa prática, a nossa convivência. Procurar colocar tudo em prática das instruções que nos é dada nessa oportunidade. Na condição de espíritas em que nós somos, de cristão em que nós somos, e sabemos do renascimento, da reencarnação, nós às vezes obtivamos por esperar uma nova oportunidade. Mas nessa nova oportunidade nós não sabemos aonde vamos nascer e como vamos nascer. A importância desse momento da minha vida sobre a vida de reencarnado é que nesse momento eu sou um espírito eterno, mas porém me preso num corpo onde meu nome é Gilson e com isso eu trago nesse momento toda a procedência desse corpo, em que eu deveria levar para o plano espiritual de coisas boas ou de coisas ruins. A importância da nossa vida no campo físico ela é grandiosa para nos dar a oportunidade de remover do nosso passado esses requisitos que ficaram de formas incompreensíveis, de forma não perdoada, e com isso nós trazemos em torno de nós aos nossos desafetos, em que agora temos a oportunidade de olhar para eles e ver nós numa condição do ontem, do homem impensado, do homem arrogante, do homem prepotente, e que nós não quisemos mudar ou não fizemos por onde mudar, dado o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Mas hoje somos um homem de novo princípio, nós temos novas ideias, e a luz de Deus reflete em todos os campos, permitindo para que não mais haja esses engodos da nossa vida ou essas fantasias que nós criamos. Hoje nos permite colocar frente a frente com nós mesmos, sobre as nossas reflexões, sobre as nossas atitudes, e sabendo a correspondência dos nossos atos na vida física, o que acontece na vida espiritual? Por que estamos ligados de uma forma e de outra na nossa vida espiritual e na nossa vida material? Esse intercâmbio onde o homem encarnado auxilia o homem desencarnado é a importância maravilhosa de vermos os benfeitores trazendo sobre nós os esclarecimentos, a fim de que nós possamos galgar condições para dar passos grandiosos rumo ao nosso futuro. Mas para isso necessitam que nós tenhamos uma coisa, chamado aceitação. Devo compreender que eu não faço parte de um plano de vitimismo, mas que eu sou o grande devedor das consequências que sofro na vida física. Tudo é culpa da gente mesmo. Por isso que é necessário o renascimento, né? A gente tenta colocar a culpa dos nossos atos, das nossas ações nas outras pessoas, ou mesmo, assim, falando assim da família, eu quero pôr culpa do meu nervosismo num parente, num filho, numa esposa, mas não, a culpa é minha primeiramente, né? O grande problema, Idmes, é que quando nós temos uma convivência no lar, e com a convivência, passando-se os dias, nós vamos realmente demonstrando quem somos nós, das atitudes, dos nossos atos, das nossas palavras e até mesmo dos nossos pensamentos. Apesar de tornar um pouco oculto aos olhos dos outros, mas para nós e para os bons espíritos, nós não enganamos. Nós enganamos a nós mesmos. É como você diz, a consequência das nossas atitudes no dia presente, ele faz através da minha ação de acordo com o que eu pratico, coisas boas ou coisas ruins. E nós vivemos sobre duas leis. A lei do livre-arbítrio, em que nós fazemos as escolhas, e a lei da causas e efeitos,
aquilo em que colhemos conforme exatamente o que plantamos. Nós não deixamos nada na casa do vizinho, nós não deixamos nada na porta de ninguém, senão a nossa mesma. Então, quando vêm essas colheitas dolorosas, que elas chegam em momento impropício ao nosso conhecimento, nós queremos ocasionar ou transferir responsabilidades a outrem, porque nós achamos vítima, que nós não somos merecedor do sofrimento em que nós passamos. Mas isso seria subjugar a inteligência suprema do nosso Criador. E nas condições de filho, nós temos que ser obediente e não desobediente. Se nós escolhemos as fatalidades, infelizmente nós temos que colher as infatalidades. Mas se nós transitarmos por um caminho de paz e de prosperidade, também haveremos de colher, sem querer transmitir a outras a responsabilidade daquilo que nos cabe. É, isso aí. Nicanor de Almeida foi muito sábio, né, trazendo essa leitura pra gente, né? E ele dita um negocinho que é muito interessante pra gente comentar aqui, que é a questão do sentimento, sabe? Pra gente voltar. Por que a gente volta? Porque o sentimento, Deus criou ele como um laço. É, exatamente. Que precisa, sabe? A gente criou um laço, um sentimento ali que, se for um laço ruim, eu tenho que vir refazer esse sentimento para transformar aquilo em algo bom. Se for ruim, eu tenho que transformar em algo bom, né? Isso é uma verdade. Quando nós fazemos parte desse conceito chamado família, nós estamos subcolocados sobre dois pontos de vista. Dentro dessa família, eu sou equilíbrio para alguns e desequilíbrio para outros. Por quê? Dado conforme as suas próprias palavras, nós somos vítimas de nós mesmos. Se nós ocasionamos boas impressões, e se nós ocasionamos bons sentimentos, nós trazemos ligado a nós familiares que trazem também esse sentimento de simpatia. E quando nós criamos aos outros, aos maus, os ressentimentos, a antipatia. Então, para uns dentro de casa eu sou o equilíbrio, para outros eu sou o desequilíbrio. É um peso, né? É uma balança, né? É uma balança. Porque precisa do equilíbrio, né? Então sempre vai ter um que é mais estourado, um que vai estar mais feliz, um é mais de boa. Para ter o reajuste, eu acredito. Nós temos o hábito de dizer sobre a questão da ovelha negra, de uma fábula contada de um pastor que tinha 99 ovelhas brancas e que uma, sem razão qualquer, nasceu da pelagem negra. Então, ela se refere hoje sobre essa questão que nós trazemos para dentro do nosso lar. Mas a ovelha negra nada mais é do que aquele em que nós devemos a ele. Nós somos o devedor. E ele na condição de cobrador, ele é rebelde, da quem eu tenho a oportunidade agora de poder compreendê-lo ao seu estado de rebeldia, sabendo que eu fui o causador da dor, do desespero, da angústia, do sofrimento. Agir com ele com que forma? Com compreensão, com sentimentos de afabilidade, de doçura. Sei que muitas das vezes é difícil nos agir dessa maneira, mas nós temos que adestrar o impulso ainda do homem velho dentro de cada um, para poder haver essa transformação. É o estado de consciência que permite a cada um de nós nos encontrarmos sobre o conceito da família, permitindo com que cada um de nós possamos contribuir da maneira melhor possível para haver essa harmonia e quando sairmos daqui, poder dizer como Paulo de Tarso, eu combati um bom combate e venci. Se assim eu fazer por onde tornar merecedor dessa circunstância. Essa eu acho que é a chave mesmo, né? Para a gente dar essa transformação, eu preciso me transformar para poder transformar a minha família e poder sair dessa cadeia invisível, né, da família. Saindo, eu digo assim, transpor essa barreira. Porque a família, Deus criou todo mundo como irmãos, né? Que é a família universal. Só que a gente traz os nossos resgates dentro da família, que é aquela família pequenininha. Mas como eu consigo cuidar de outras famílias ou dar atenção para as outras pessoas se eu não me transformei dentro de casa? Mas uma transformação não dos outros, mas uma transformação primeiramente minha. Né? Porque eu não consigo transformar os outros se eu não me transformar. Né? Aquele negócio do meu moral. Então, para me transformar a moral das outras pessoas, para que os outros que estão no meu redor ali se tornem pessoas boas, eu também preciso me transformar. Aí, quando eu pago esse meu débito, né, digamos assim, esse meu débito sentimental que eu criei em outra vida, que hoje eu venho na mesma família, né, porque é uma cadeia que está fechada ali. Então, quando eu pago esse meu débito, eu consigo
transpor esse limite, eu acredito, né? Diante de uma oportunidade presente numa reunião que fazia parte o nosso irmão Jean Camara, ele fala sobre essa questão do resgate de uma forma muito simples e muito compreensível. Ele disse: resgatar, vocês não são capazes de resgatar numa única só fórmula. É necessário em que nós apaziguamos com os nossos adversários nos dias de hoje, para que amanhã realmente possa haver esse grande resgate de compreensão, onde nós nos dispusemos ao esforço para poder auxiliá-lo em todas as circunstâncias. Segundo o Livro dos Espíritos, fazem uma referência grandiosa, dada ao nosso irmão Allan Kardec, numa pergunta feita aos Espíritos, de como devo eu me conhecer. E ele responde lá que é muito simples, que nós deveremos conhecer a nós mesmos. Sem que nós o conhecemos a nós mesmos, nós não temos como fazer a nossa mudança. Compreender que ainda somos homens falhos, que trazemos inúmeras vicissitudes e que agora, no estado de consciência, permite com que nós possamos alcançar, dar um patamar maior no propósito da nossa mudança, reconhecendo nós mesmos nas condições de falho, de imperfeito que somos, para poder agregar aqueles que estão do nosso lado. Porque o homem não tem como fantasiar ou mentir perante a grandeza de Deus. Como disse Jesus, haverá o dia em que tudo aquilo que está encoberto será colocado às claras. Então, se nós somos hoje que falamos de uma forma e fazemos de outra, amanhã há de nos colocar frente a frente com a verdade. Né? Conforme João, na sua epístola, todo homem há de comparecer perante o tribunal do Cristo, estando bem ou mal na matéria. Então, para que nós fazemos esse resgate em questão de família, nós temos que ter essa consciência que eu não só tenho que me mudar, mas tenho que também auxiliar aqueles que encontro do meu lado. E uma coisa que você falou interessante é que a gente não consegue fazer esse reajuste em uma vida só, né? Às vezes a gente precisa de várias encarnações para poder redimir de uma coisinha que parecia ser pequena, né? Nessa encarnação a gente passa como não fiz, sabe, não foi nada, não causou nem nada, não feri ninguém, mas esse pouquinho que nossa cabeça hoje é insignificante, a gente vai precisar de várias encarnações para poder pagar, né? Esse sentimento ruim que a gente deixou. Sentimento, eu digo assim, a maldade que a gente fez com as outras pessoas, né? Porque se eu ajo com frieza, no sentido de magoar as outras pessoas, ali eu já quebrei, já criei um sentimento ruim, né? Um laço ruim, né? O estado íntimo de cada uma das pessoas, nós não o conhecemos. Para algumas pessoas você pode falar o que você quiser, ele vai digerir aquilo ali de uma forma muito tranquila, muito calma, e para algumas pessoas, às vezes, o que você fala, aquilo pode postergar para a próxima encarnação. Por quê? Porque ele é uma pessoa de sentimentos oculto, ele não se revela, ele não fala para você que a sua atitude o magoou, que gerou humilhação, e ele permanecendo com aquilo calado e não te perdoando, você vai mais cedo ou mais tarde ter que pagar. Você é um devedor da lei da natureza. E não se paga, conforme disse Jesus, não se passa o único centil que não seja visto pelos olhos do Criador. Então, por isso, muitas das vezes, nós postergamos para outra oportunidade para poder reconciliar com aqueles que fazem parte do nosso convívio, exatamente por causa dessa questão. Nós esquecemos o valor do perdão e muitas das vezes a pessoa não está preparada para se perdoar. Perdoar da boca para fora é simplesmente um modo de iludir ou de ludibriar para que você fica livre da carga de responsabilidades que você atirou ao outro. Mas não quer dizer que você esteja livre perante os olhos de Deus. Então a gente tem que pensar muito, né? Preciso pensar, pôr a cabecinha para refletir e ver como é que foi as nossas ações, né? Cada dia, como disse Santo Agostinho, né? Pôr a cabecinha no travesseiro e ver se minhas atitudes foram boas, foram ruins. Dentro da família mesmo, que eu digo que a gente está falando de família, a gente não está nem abrangindo para lá de fora, não. Né? A gente está falando do princípio aqui, que é dentro de casa, que é uma situação que você vê a pessoa todo dia, que assim, aparentemente é mais fácil, mas é muito difícil, porque é uma cadeia que tem muitas encarnações ali para resolver uma coisa e que muitas das vezes eu não consigo, né? Porque nós estamos ao lado daqueles que nós interlaçamos com eles no momento,
quando se une o casal, pelo fato do sentimento que aflora. Eu imagino ser uma vida normal, de muita felicidade, de muitas prosperidade, e que às vezes nós não estamos prontos para a realidade. E o passar do tempo vai demonstrando quem realmente nós somos, da maneira que nós agimos, quem somos nós na verdade. E com isso, muitas das vezes, atrai ao outro uma certa decepção. E a nós também, de uma certa maneira, por não conseguirmos vencer aquilo que nós imaginávamos, uma certa frustração. Mas que isso deve ser levado, conforme você mesmo disse, numa meditação íntima. Todos os dias nós devemos pensar da maneira que nós agimos, da maneira que nós atuamos perante aqueles que fazem parte da nossa casa. Apesar de estarmos dentro de um convívio de 4 paredes, onde nós chamamos as famílias, conforme o próprio Evangelho disse, a família consanguínea e a família espiritual, mas aonde quer que nós estejamos, lá está a nossa família, estando dentro ou fora das 4 paredes, porque somos seres universais. Nossa família universal, a gente precisa cuidar de todo mundo, né? Precisa cuidar do de dentro e cuidar do de fora. Só que às vezes a gente quer cuidar mais do de fora e esquece do que está dentro, né? Porque os que estão de dentro são os seus cobradores, eles te esgotam tudo aquilo que você consegue administrar como forma de virtude. Até que você depara com você mesmo e você percebe que você não é tão grande e virtuoso conforme você imaginava. E isso, às vezes, nos torna um pouco pesado a nossa convivência dentro do lar. Mas conforme disse aí o nosso irmão Nicanor de Almeida, nós devemos sempre orar uns pelos outros, para que isso nós possamos apaziguar aos momentos difíceis, de provações, que ora os nossos companheiros estejam vivendo em torno do nosso lar, e para que também, de alguma forma, nós harmonizamos com os nossos anjos guardiões, a fim de que possamos ser mais bem amparados, mais bem instruídos, para que o sentimento ruim não nos perpetue e transforme a nossa convivência em uma convivência ruim, transformando o lar como se fosse um inferno. Nós temos que construir o lar em forma de um paraíso. Ainda que seja o inferno, mas que nós temos que construir em forma de paraíso. E progredir sempre. Que é o nosso objetivo, né? Nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Então acho que a gente conseguiu dar uma ideia de um pouquinho do que trouxe nesse capítulo, mas tem muito mais coisa para falar. Sim, nós falamos, entendeu? Apenas... Mas para apresentação, para dar essa ideia de vocês quererem ler o livro mais e conhecer mais a fundo, né? Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho do que é essa cadeia invisível, essas barreiras que a gente não consegue enxergar e que é necessário a gente viver ainda aprisionado por nossa culpa, né? Pela nossa depuração do nosso sentimento, né? Depuração da nossa moral, para a gente poder expandir essa família, expandir esse laço invisível e transpor essas barreiras, né? Nesse primeiro momento nos é colocado a família em forma de uma cadeia, porque é onde nós algemamos com as nossas atitudes aos nossos irmãos, que agora vai fazer parte da nossa família. Porém, mais tarde, nós vamos ver que a família também tem um outro grande objetivo de transformar esta família em um hospital onde nós curamos as nossas cicatrizes, né? Mas isso já é para o futuro. Nós gostaríamos de convidar a todos para que fazem parte do nosso Conde Convivência no Lar, que nos siga diante das oportunidades e que dá lá o seu like e que possa fazer alguma pergunta, se por um acaso tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para poder respondê-lo. E para nós é um imenso prazer fazer parte da família que não faz parte apenas da nossa convivência, mas esses, os nossos internautas, que estão lá fora nos olhando e podendo cultivar um pouquinho. Se alguém também tiver oportunidade, faça aquisição do livro, porque ele tem uma linguagem muito simples e vai trazer muitas bênçãos de renovação no conceito do nosso ponto de vista, o que é a família. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí. E é isso que o Jus falou, né? Vai estar no link na descrição. Vocês podem entrar lá, né, filho? Deixa o like, ajuda a gente na divulgação. Entra nas nossas redes sociais, nosso Instagram também vai estar aqui embaixo aqui. Espera aí que nos próximos vídeos vai ter mais e mais conteúdo bacana para a gente poder entender o que é a nossa família. Eu quero agradecer nesse momento, também diante da oportunidade, uma fala do nosso irmão Vicente, de muita reflexão. Jesus reflita em seus pensamentos
que Jesus reflita nas suas atitudes e nas suas palavras. Obrigado aí, pessoal, e até a próxima.